Boa noite, salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um dia de estudos. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo. Esperar um pouco então. Tirar aqui. Chega o Boa noite, salve Maria. Boa noite, Gabriela, salve Maria. Só aguardar um pouco para a gente começar o nosso grupo de estudos. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Nós falaremos também um pouco sobre Pentecostes, que é um tema também essa semana. Nós celebraremos a festa de Pentecostes, a festa da igreja, uma festa muito importante para a igreja. Nós vamos estudar sobre isso também. Só aguardar mais um pouco para a gente começar. Hã? Começar, né? Então, hoje nós vamos fazer o nosso estudo sobre o batismo. É um tema muito importante. Agradecemos a presença de todos aqui para estudar junto conosco. E vamos começar com a nossa oração de sempre, que é a oração de Santo Tomás de Aquino para os estudos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes das hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Começando pelo tema do batismo, ninguém pode compreender o batismo sem pensar na ressurreição de Jesus. Na madrugada daquele domingo glorioso, o Pai derramou o Espírito Santo, Espírito de ressurreição sobre o Filho. Então, ninguém pode lembrar do batismo sem lembrarmos da ressurreição de Cristo. A ressurreição e também da morte de Jesus. Que o batismo, a morte de Cristo, purificou e nos salvou do pecado. Então, hoje nós pecamos porque queremos. A graça que Deus nos dá é suficiente para que nós lutemos contra o pecado. Hoje nós pecamos porque queremos pecar. O homem do Antigo Testamento pecava porque o seu pai e o seu mestre era Satanás. Então, com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, entrou a salvação para todos os homens. Como diz as Sagradas Escrituras, Deus quer salvar a todos os homens. Então João Batista já havia profetizado em João capítulo 1, versículo 33. Olha o que diz João Batista. E o batizo com água,
mas vem aquele que batizará com o Espírito e com fogo. Então João Batista estava preparando o batismo de João Batista, para que nós não confundemos essa situação. O batismo de João Batista era um batismo de conversão. Era um batismo representativo da conversão. O batismo de Jesus é um batismo sacramental. É um batismo da nova e eterna aliança. E continuemos o nosso estudo. Nós vamos pegar também a parte que Jesus fala do batismo. Olha só. Assim a igreja deve batizar todo aquele que crê. Isso significa acolher Jesus ressuscitado nas águas do batismo. A palavra batizar vem do grego. Batizar vem do grego e significa literalmente mergulhar, imergir, mas não significa mergulhar na água, e sim a imersão no Espírito Santo de Deus, o Espírito prometido que ressuscitou Jesus. É isso que o Evangelho afirma. Olha só, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Observe bem, da água, símbolo e sinal do Espírito, renascer do próprio Espírito. Quando Jesus diz aqui, aquela conversa que ele teve com Nicodemos, ele está falando ali do batismo sacramental, do novo homem. E Nicodemos, sem entender, fala, como eu sou um homem velho, posso voltar para o ventre de minha mãe? Então ele não entende que Jesus, naquele momento, ali estava falando sobre o batismo sacramental. O mesmo Evangelho confirma. Jesus de pé diz em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui ele já fazendo uma analogia ao batismo. Ele falava do Espírito que deviam receber os que creram nele. Esse Espírito é o sacramento do batismo, que quando nós recebemos o batismo sacramental, nós recebemos ali o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o selo da Santíssima Trindade em nossa alma. De fato, olha só o que diz as Sagradas Escrituras. São Paulo explicou em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. Então esse único corpo, a igreja, somente um corpo. E não temos várias igrejas, como os nossos irmãos protestantes não podem pregar uma coisa dessas. Não existe unidade e um único corpo na igreja protestante. Os cristãos não batizam somente na água que purifica o corpo, e sim no Espírito que Jesus dá por sua ressurreição. Vamos ver agora os efeitos do batismo. Primeiro, o Espírito dado no batismo é para o perdão dos pecados. Olha o que diz. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Aquele que é batizado recebendo o Espírito, recebe o perdão dos pecados. O Espírito do ressuscitado é fogo que queima todo o pecado e água que faz brotar uma vida nova. O Espírito Santo nos livra primeiramente do pecado original, que é o pecado original, o pecado cometido por Adão e Eva, a mancha, a marca, do pecado que está em nós. Nós já somos gerados, nós já nascemos com esse pecado, como vai dizer no Salmo 51, versículo 5. Vamos lá no Salmo 51, versículo 5, diz assim: minha mãe já me concebeu pecador. Nós já nascemos com a marca, com a mancha do pecado. Tirando aí a Virgem Maria, que ela é imaculada. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim também: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz isso. Boa noite a todos, salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso mais um dia do grupo de estudos. Semana passada, infelizmente, nós não tivemos, porque tivemos alguns problemas técnicos aqui, então a luz foi embora na minha cidade aqui,
no meu bairro, na verdade. Então, essa semana nós estamos fazendo estudo que nós deveríamos ter feito na semana passada sobre o batismo. Nós também falaremos, se tivermos tempo, vamos falar também sobre Pentecostes, que será a festa neste fim de semana, será celebrada na Igreja Católica. Aí surge uma questão importante: se é assim, por que continuamos caindo em tentação? Por que continuamos pecando mesmo depois do batismo? Para entender esta questão é necessário saber distinguir o que é o pecado e o que é a concupiscência. Olha só o que diz o Catecismo, no número 2520. Olha só. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação dos pecados. Mas o batismo deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Então, o que é a concupiscência? A concupiscência não é pecado em si, desde que o cristão a concupiscência são as nossas más inclinações. Então, nós, mesmo sendo batizados, nós continuamos com as nossas más inclinações, né, que são os nossos, a nossa carne, né, as nossas más tendências. Isso são as concupiscências, são a tendência humana, a tendência para o mal. Então, com o nosso batismo, nós renovamos o nosso selo com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, e aí alcançaremos a graça de lutarmos contra o pecado. E além do perdão que nós recebemos no batismo, que nos une incorporando-nos em Cristo como membros de um só corpo, que é a Igreja, se temos o Espírito de Cristo, somos uma só coisa com Ele. Olha só aqui que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor, constitui com Ele um só Espírito. Então, quando nós nos unimos a Cristo, quando nós vivemos o nosso batismo, nós nos unimos a Cristo. Diz também Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Agora nós vamos estudar sobre o batismo de crianças, que muitas das vezes são questionadas. Por que se batiza crianças? Por que pessoas, às vezes, seitas protestantes, condenam o batismo da Igreja Católica em criança? Mas a criança não sabe. A criança não tem consciência de receber o batismo. A criança não tem noção. Então, não tem a razão para auxiliá-los, se eles querem ou não o batismo. Então, nós vamos ver aqui exemplos nas Sagradas Escrituras de crianças sendo batizadas. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Diz assim lá: Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Olha só esse trecho aqui, a vossos filhos. Então, se a vossos filhos significa também que são crianças, nossos filhos. Tem outra passagem também, que nós vamos ver na hora que os apóstolos começaram a batizar as famílias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39, diz assim: Disse-lhes Pedro, vou voltar aqui. Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-vos dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só o detalhe. Ela e a sua casa, toda a sua casa foi
todas as casas, né, toda a casa dela foi batizada. Isso significa que a casa poderia ter ali crianças, a família toda dela foi batizada. Então os apóstolos batizaram ali toda a casa de Lídia. Outra passagem também, Atos capítulo 16, versículo 33. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, então logo foi batizado, ele e todos os seus. Então foi batizado ali o carcereiro e toda a sua casa. Outra passagem também, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se batizei algum outro. No lugar e período histórico a que esses textos sagrados se referem, simplesmente não existiam famílias sem crianças naqueles ambientes ali. Todas as famílias tinham crianças naquela época. Então, nós fomos confrontados com ideias protestantes. O que acontece? A circuncisão ela acontecia nos primeiros dias do nascimento da criança, né, do sexo masculino. A circuncisão era apresentado ao templo, né, na lei mosaica, na lei antiga, do Antigo Testamento, era apresentado para ser circuncidado. Então a criança era apresentada, né, era apresentada à sociedade, era apresentada à fé judaica. O batismo, a circuncisão é a prefiguração, o batismo é a prefiguração da circuncisão. Olha, por isso também os cristãos deveriam ser batizados. Então eles têm essa ideia que somente os cristãos adultos que devem ser batizados, porque Cristo foi batizado quando adulto. Só que nós devemos lembrar que o batismo que Cristo recebeu, né, foi ali o batismo de João. Trata-se de um argumento tão absurdo que é difícil crer, né, que alguém minimamente consciente, de limpa consciência, possa aceitá-lo. As pessoas se esquecem de muitas realidades simplesmente óbvias e auto-evidentes. Em primeiro lugar, o batismo cristão faz parte do ministério do próprio Cristo, que iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, usar esse pretexto que Cristo foi batizado somente adulto é totalmente fora de cabimento isso. Por quê? Jesus não poderia instituir um sacramento em que ele era ainda uma criança. Jesus ainda não tinha... Ele começou o seu ministério, a sua missão, a sua vida, né, pública, depois dos 30 anos. Então, é um absurdo pensar nisso. Em primeiro lugar, como é que Jesus poderia ter sido batizado quando criança? O sacramento do batismo naquela ocasião ainda não havia sido instituído por ele mesmo. Como que Jesus ia ser batizado se ele não tinha ainda instituído o sacramento? Ora, o seu ministério nem havia se iniciado ainda. Quando Jesus veio ao mundo, o cristianismo, é claro, ainda não existia. Logo, ele não foi batizado segundo o costume cristão, simplesmente porque esse costume ainda não existia. Bom, Jesus, ele foi batizado quando adulto, mas justamente porque não existia ainda o sacramento, não tinha sido ainda instituído o sacramento do batismo. Boa noite. Salve Maria a todos, salve Maria Gleice, Margarete, a Nelma, o Miguel, salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento do batismo e pedimos desculpas novamente que a semana passada nós não tivemos aqui o grupo de estudos, que tivemos alguns problemas técnicos, salve Maria, e essa semana nós vamos aqui continuar nosso estudo sobre o batismo. Continuando aqui, nós acabamos de falar sobre o absurdo que é Jesus, essa questão de crer, né, que as pessoas só podem ser batizadas quando adultos. Outra situação também, não sei se eu comentei, o batismo então ele veio para substituir, né, a circuncisão. Desta forma, o batismo também pode e deve ser ministrado às crianças. Olha só. O que diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos,
no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele do batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos circuncidados com Cristo e sepultados com ele. Né? A circuncisão acabou, né? Com a vinda de Cristo. A lei antiga, a antiga aliança, o Antigo Testamento, a lei mosaica acabou e agora se instituiu a nova e eterna aliança. A lei de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a lei do amor. Através do batismo, o Espírito, olha só o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Através do batismo, o Espírito Santo nos dá um novo nascimento, nos regenerando por isso as crianças também devem ser batizadas, pois todos nós já, isso aqui é Romanos depois, pois nós já nascemos pecadores, todos são pecadores e carecem da graça de Deus em razão do pecado de Adão, inclusive as crianças. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o que diz o Salmo 51, versículo 5. Certamente, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Outro fato também, que Jesus, uma passagem muito interessante sobre o batismo, para questionar essa questão de ser batizado somente quando adulto, está lá em Mateus capítulo 19, versículo 14, onde Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Olha só que coisa mais linda. Jesus acolhendo as crianças, para não impedir que as crianças o alcancem, não impedir a graça do batismo para as crianças. Outro fato também é que todo pai daria logo o remédio. Se uma criança, se alguém ficar doente, o pai logo não tarda em dar a ele um remédio. Então quando nós nascemos ali, o pai já nos dá o remédio da salvação. O mesmo acontece com o batismo. Olha só o que diz Salmo 22, capítulo 22, versículo 9 ao 10. Tu me tirastes do ventre, tu me preservastes, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Então, outra coisa também, a prática de batizar os filhos vem desde o princípio do cristianismo. Padres da igreja primitiva, como Santo Irineu do século II, também atestam que desde o tempo dos apóstolos, a igreja batiza os pequeninos. Se as crianças ainda não têm fé e não podem escolher por si próprias, são batizadas na fé da igreja, representadas por seus pais e padrinhos. Como ensina o apóstolo Paulo, o batismo é, na nova e eterna aliança, o que foi a circuncisão na antiga aliança, ritual de entrada para o povo de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Agora nós vamos pegar aqui, sobre o batismo, nós vamos usar o catecismo de São Pio X. Falou sobre o batismo. Vou pegar aqui o catecismo de São Pio X. Olha só o que diz, né? O Catecismo de São Pio X, no número 549. Vamos fazer um estudo aqui, uma pequena catequese sobre o batismo. O que é o sacramento do batismo? Olha o que diz. O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. No número 550 diz assim:
quais são os efeitos do sacramento do batismo. Nós acabamos de estudar sobre isso. O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual. Se o há, perdoa toda a pena por eles devida, imprime o caráter de cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso, e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. O batismo também, se nós não recebemos o batismo, nós também não iremos receber os outros sacramentos da Igreja. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural, que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra. Qual é a forma do batismo? A forma do batismo é esta: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre o ministro do batismo. A quem compete batizar? Batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, mas em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou seja mulher, e até um herege ou um infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, quem é que deverá batizar? Uma pessoa em perigo iminente de morte. O que deve acontecer? Se houver necessidade de batizar alguém em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote se lá estiver. Na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior. E na falta deste, um leigo, homem de preferência a mulher, a não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exijam o contrário. Então, se acontecer de não termos ali o pároco, o bispo, para fazer o batismo, o pároco, depois do pároco pode ser o diácono, se não tiver o diácono pode ser um religioso, uma freira, e não tendo isso, seja um homem, né, para administrar o sacramento do batismo. Caso também não seja um homem de fé, né, pode ser também uma mulher para administrar o sacramento do batismo. Isso é somente em casos extraordinários, quando não se tem ali os ministros ordinários do sacramento. Que intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que faz a Santa Igreja ao batizar. Então, se acontecer isso, é interessante nós sabermos como fazer o batismo. Nós devemos pegar uma água que seja uma água limpa, uma água que nós possamos tomar um banho com ela, uma água mais clara possível, fazer ali a aspersão da água, né, jogar a água sobre a cabeça da criança e, se puder, jogar 3 vezes e dizer: eu te batizo, coloque o nome da criança. Se tiver uma criança ou alguém em perigo de morte que não foi batizado ainda, se não tiver nome, coloque o nome, de preferência o nome bíblico, o nome de algum santo. Eu te batizo, o nome, em nome do Pai, aí joga a água, e do Filho, joga a água de novo, e do Espírito Santo, joga a 3ª vez. E está ali o batismo, o sacramento do batismo. Olha só o que diz o catecismo, acabei de falar, né? O catecismo ensina como se batiza. Batiza-se derramando água sobre a cabeça do batizando, ou não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo, e dizendo ao mesmo tempo: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa ficaria batizada? Olha só a resposta do catecismo. Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa não ficaria batizada. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e pronuncie as palavras. O número 458 do Catecismo de São Pio X diz assim: quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se deixar de batizá-la? Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se batizá-la sob condição, dizendo: se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha só outra pergunta. Quando se devem levar à igreja
as crianças para serem batizadas, as crianças devem ser levadas à igreja para ser batizadas o mais cedo possível. Por que se deve ter tanta presteza em levar as crianças ao batismo? Deve-se ter suma presteza em levar a batizar as crianças, porque elas, pela sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morrer e não podem salvar-se sem o batismo. Olha a importância do sacramento do batismo, a salvação. Pecam então os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo, ou simplesmente demoram em fazer. Olha o que diz São Pio X, olha que peso isso. Sim, os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo, pecam gravemente, porque os privam da vida eterna. E pecam também gravemente se postergam por muito tempo o batismo, porque os expõem ao perigo de morrer sem o terem recebido. Quando o que se batiza é adulto, que disposições deve ter? O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor, ainda que imperfeita, dos pecados mortais que tenha cometido. Se um adulto se batizasse em pecado mortal, sem esta dor, que receberia? Se um adulto se batizasse em pecado mortal, sem esta dor, receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante. E esses efeitos ficariam suspensos, enquanto não fosse removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência. Ou seja, se um adulto for batizado, se ele não se arrepender dos seus pecados, a questão da remissão dos pecados não é ali apagada. O peso do pecado. É o batismo necessário para a salvação? O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, todos aqueles que não forem batizados não terão a salvação. Isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Não sou eu, não é o Padre, é Jesus quem disse isso. Está nas Sagradas Escrituras e foi atestado. Pode suprir-se de algum modo a falta do batismo? A falta do batismo pode supri-la o martírio, que se chama batismo de sangue, um ato de amor perfeito a Deus ou de contrição, junto com o desejo ao menos implícito do batismo. E este ato chama-se batismo de desejo. Aqui fica obrigado quem recebe o batismo. Quem recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e observar a lei de Jesus Cristo e da sua igreja. Olha só, quando nós somos batizados, olha a responsabilidade que nós temos diante do batismo. Viver a nossa fé, vivermos o batismo. Hoje, estamos vivendo agora esse tempo de pandemia, nesse tempo que nós temos que buscar a reflexão, buscar a nossa santificação ainda mais, com a falta que nos faz agora o sacramento da Eucaristia, a dificuldade de recebermos o sacramento da penitência, quão difícil se torna a vida de santidade, buscar a vida de santidade. E às vezes a gente percebe também, eu até escutei um padre muito interessante, uma reflexão, que olha a obediência que nós temos de coloca a máscara, tira a máscara, fica em casa, faça isso, faça aquilo, lave as mãos, passe álcool em gel, faça isso, faça aquilo. O padre falou e muito sabiamente disse, se tivéssemos essa obediência para com Deus, como seria o mundo? Como seria a vida das crianças, agora que nós estamos estudando aqui sobre o batismo das crianças? Como seria interessante para os pais catequizar os seus filhos, ensinar, se os filhos também tivessem essa obediência, se os pais ensinassem aos filhos a ter essa obediência a Deus, não precisaria de, muitas vezes, nós castigarmos os nossos filhos. Então fica uma reflexão, essa questão da obediência, como que nós seguimos coisas, às vezes, coisas supérfluas. Estamos preocupados somente com as coisas terrenas, somente com agora. Mas nos esquecemos, teve um santo, eu esqueci qual é o nome dele, que disse, não sei se é São Felipe Neri, falou assim: estamos preocupados com uma vida passageira, preocupados com coisas supérfluas, com uma vida passageira, uma vida que acaba com um suspiro, o que vale a nossa vida. E não nos preocupamos nada
com a eternidade. São Felipe Neri chamava as pessoas que não se preocupam com a eternidade de loucos. Loucos, aqueles que não preocupam com a sua alma, que não cuidam da sua alma. Aqui se renuncia ao receber o santo batismo. Ao receber o santo batismo, renuncia-se para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. Que se entende por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio, entende-se os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho. Agora nós vamos falar agora sobre os padrinhos. Uma coisa muito importante no batismo. Nós devemos escolher bem os padrinhos no batismo das crianças. Diz assim: por que se impõe o nome de um santo ao que se batiza? Ao que se batiza, impõe-se o nome de um santo para pôr sob especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar-lhe os exemplos. Então, quando nós formos escolher o nome dos filhos, que nós tenhamos, peçamos a sabedoria de Deus, peçamos a intercessão de Nossa Senhora para colocarmos o nome de santos da igreja, colocar o nome daqueles que vão ser intercessores dos nossos filhos, sobrinhos, afilhados, onomásticos, protetores que nós teremos. Todos aqueles que tiverem o seu nome rezarão por você. Que todos aqueles que estão no céu, no purgatório, rezarão por você, todos aqueles que têm este nome. Um protetor para a sua vida toda. Então temos mais sabedoria para escolher o nome. Tem nomes tão estranhos, nomes que não tem nada a ver, às vezes nomes de coisas até ruins, coisas totalmente pagãs. Possamos escolher bons nomes para os nossos filhos, darmos também sugestões para irmão. O que são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Os padrinhos e as madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se vierem a faltar os pais. Olha só, a responsabilidade dos padrinhos do batismo. A responsabilidade de criar o afilhado na fé. A primeira responsabilidade é do pai e da mãe. Mas depois do pai e da mãe, a primeira responsabilidade são dos padrinhos. Olha o tamanho da responsabilidade. E é pecado mortal aqueles que têm afilhados de batismo e não rezam por seus afilhados e nem cuidam da alma de seus afilhados. Olha só o que diz o Catecismo. Número 571. Somos nós obrigados a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram nossos padrinhos? Sim, somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram os nossos padrinhos, porque só mediante essas condições Deus nos recebeu na sua graça. Nós também, como pais, seremos cobrados nas escolhas dos padrinhos que fizemos. Muitas pessoas escolhem padrinhos que não têm nada a ver com a fé católica, pessoas que não vivem a fé. Escolhem casal homossexual, escolhem espíritas, maçons, pessoas que não têm nada a ver com a fé católica, pessoas que não vivem a fé católica. Então não há motivo, não faz sentido nós escolhermos pessoas que não vivem a fé católica, pessoas que estão amaziadas. Não podem ser chamados para participar. Ah, mas a igreja está tendo preconceito. Isso é o que a igreja ensina. Nós não devemos chamar. É para cuidar das almas, dos nossos filhos. Então temos que escolher bem, temos que rezar, pedir a graça e a sabedoria de Deus. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora para escolhermos bem os padrinhos e madrinhas dos nossos filhos. É porque se nós escolhermos mal os padrinhos e madrinhas dos nossos filhos, quem irá ser julgado por isso não serão eles, seremos nós. Serão os pais que serão julgados pelas más escolhas que fizerem. E outra coisa, não tem como apagar. A escolha é somente uma. Então não tem como tirar o padrinho e a madrinha do batismo. Então pensemos bem antes de escolhermos. Um outro padre também explicou sobre isso. Olha só outra coisa. Os pais também devem viver a fé católica.
Tem pais que chegam na igreja, batizam as crianças, depois somem da igreja, nunca mais voltam. Então, e eles serão cobrados como católicos. Então é preferível muitas vezes, algumas vezes não serem, às vezes, batizados. Por quê? Porque serão cobrados como pagãos. Então a cobrança será menor. Então, muitas vezes, seria até melhor para a criança esperar um pouco, dependendo da situação, se for uma situação muito grave, ser batizado depois, né, por causa dessa situação dos pais não viverem a fé, não ensinarem a criança. Isso são situações extraordinárias. Isso aí vai do sacerdote e do bispo para fazer esse conselho. Né? São situações extraordinárias. Que pessoas se devem escolher para padrinhos e madrinhas? Devem escolher-se para padrinhos e madrinhas pessoas católicas e de bons costumes e observantes das leis da igreja. Quais são as obrigações dos padrinhos e das madrinhas? Os padrinhos e as madrinhas são obrigados a cuidar que os seus filhos espirituais sejam instruídos na verdade da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os com bom exemplo. Vocês que estão participando de nossa live, se tem algum afilhado, você tem sido um bom padrinho, uma boa madrinha? Você tem acompanhado os seus afilhados na fé? Tem catequizado eles? Tem insistido para que eles busquem a fé católica? Você tem buscado, ligado para os seus afilhados, né? Buscar ensinar, né? Conversar com eles sobre a fé católica. Então fica aí uma cobrança para todos nós. Que vínculo contraem os padrinhos do batismo? Os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado. E este parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Então, o padrinho e a madrinha são impedidos de se casar. Por uma eventual situação, são impedidos de se casarem com seus afilhados. Encerramos aqui, então, o tema do batismo. Boa noite, salve Maria. Gabriel está perguntando se é só acima de 18 anos. Você está perguntando a questão de ser padrinho, Gabriel? Você poderia responder para a gente aqui? É porque padrinho não é necessariamente ser acima de 18 anos para ser padrinho ou madrinha de alguém. Né? Entendeu? Não é necessário. A pessoa tem que ter, como eu disse, uma maturidade espiritual. Os pais têm que ter e rezar, gente. Os pais devem rezar para escolher o padrinho e a madrinha. Não deve ser uma escolha, é meu amigo, é meu vizinho, viveu comigo a vida toda. Não deve ser dessa forma. Deve-se pensar na vida espiritual, na alma das crianças. Não na questão de afinidade. Muitas vezes nós ficamos, mas fulano é meu amigo, fulano é minha amiga. Não é isso. Não é só que... É bom também se tiver algum amigo que viva, né, que busca. É bom, ótimo. Mas não é só isso. Às vezes é até bom que seja uma pessoa por fora da sua convivência. Às vezes alguma situação que o padrinho pode chegar ali, é uma opinião neutra, muitas vezes. Então é interessante também isso. Não é por afinidade que nós devemos escolher. Não é somente por afinidade que devemos escolher o padrinho e a madrinha dos nossos filhos. Boa noite, salve Maria a todos aí. Salve Maria Jaqueline, Rafael, Jonathan, a Paula, Deus abençoe. A Gabriele, salve Maria, viu gente? Boa noite. O Miguel também, salve Maria. Agora nós vamos falar um pouco, como domingo agora é a festa de Pentecostes, nós vamos falar também um pouco sobre Pentecostes. E uma das coisas que nós vamos falar é um equívoco que acontece, a confusão que acontece no ensinamento sobre Pentecostes, né? Que muitas pessoas pregam que a igreja nasceu em Pentecostes. A igreja não nasceu em Pentecostes. O Pentecostes é o início da vida pública da igreja. Foi ali que a igreja começou a sua evangelização. Quando desceu ali línguas como de fogo nos apóstolos, ali eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas de vários povos começaram a entender na sua língua materna, começaram a entender na sua própria língua ali a mensagem dos apóstolos, a mensagem de conversão dos apóstolos.
Olha só, então não podemos fazer confusão de Pentecostes da criação e início da igreja. Aí para nós acabarmos com essa precipitação que temos nesse ensinamento da igreja, nós vamos lá no número 766 do Catecismo da Igreja Católica, da página amarela, que ensina assim: mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois do lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração traspassado de Cristo morto na cruz. Então o Catecismo da Igreja Católica mostra que a igreja, nós ouvimos agora, que eu acabei de ler, o que diz o Catecismo da Igreja Católica? A igreja nasceu aonde? Na cruz, do lado do peito aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não nasceu em Pentecostes. Continuando no número 767 do Catecismo. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho, com a pregação, por ser convocação de todos os homens para a salvação. A igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Então, claramente o Catecismo da Igreja Católica tira essa dúvida sobre a doutrina e o ensinamento de Pentecostes. Então Pentecostes foi olha o que diz, né, no Catecismo. Foi a manifestação pública da igreja. Vou só colocar meu silêncio silencioso que está tocando aqui. Só um minutinho. Pronto. Voltamos aqui. Então, Pentecostes foi o início da pregação do Evangelho. Eu peguei também, como nós estamos também no mês de Maria, eu peguei uma história do livro Glórias de Maria, uma belíssima história, que eu vou ler para vocês, para depois a gente encerrar o nosso estudo. Quantas horas aí? Falou? 8h20. Tá bom. A história aqui no número 50 do livro diz assim: a história das fundações da Companhia de Jesus no reino de Nápoles conta-nos de um jovem fidalgo escocês chamado Guilherme Elphinstone. Era ele parente do rei Jaime e protestante desde o nascimento, mas iluminado pela graça divina que lhe fez conhecer os erros de sua seita, foi à França. E aí, ajudado por um bom padre jesuíta, também escocês, e mais com a intercessão da bem-aventurada Virgem, reconheceu a verdade e fez-se católico. Passou-se depois a Roma, onde mais ainda se afervorou na devoção à Mãe de Deus, escolhendo-a por sua única mãe. Inspirou-lhe a Virgem a resolução de ser religioso, de que fez voto. Mas, achando-se doente, veio a Nápoles a fim de recuperar a saúde com a mudança dos ares. Em Nápoles, porém, quis o Senhor que ele morresse. E morresse religioso. Olha que história. Pouco depois de sua chegada, adoeceu gravemente, correndo perigo sua vida. À custa de muitas lágrimas e rogos, obteve dos superiores a graça de ser recebido na companhia. Pelo que na presença do Santíssimo Sacramento, quando recebeu o viático, fez os votos e foi declarado religioso da companhia. Depois disto, a todos enternecia com os fervorosos afetos com que dava graças a Maria, sua amada mãe, por tê-lo arrancado da heresia e conduzido para morrer na casa de Deus entre seus irmãos religiosos. Por isso,
exclamava: ó, como é glorioso morrer no meio de tantos anjos! Exorta-no a que procure a repousar a ele. Ah, agora que já chega o fim da minha vida, não é tempo de repousar. Antes de expirar, disse aos assistentes: irmãos, não vedes os anjos do céu que me assistem? E havendo um daqueles religiosos percebido que ele proferia entre os dentes algumas palavras, lhe perguntou o que dizia. Respondeu que o seu anjo da guarda lhe tinha revelado que pouco tempo havia de estar no purgatório e que logo depois passaria para o paraíso. Recomeçou em seguida os colóquios com Maria, sua doce mãe, repetindo: minha mãe, minha mãe. E assim expirou placidamente, como uma criança que se entrega aos braços da mãe para neles repousar. Pouco depois foi revelado a um devoto religioso que ele já estava no paraíso. Meus irmãos e minhas irmãs, Pentecostes, pedimos o auxílio do Espírito Santo. Sem a presença de Maria, é praticamente impossível que o Espírito Santo possa habitar num coração em que não esteja ali a sua esposa amorosíssima. Diz isso, se não me engano, São Bernardo de Claraval, que não é possível habitar, é São Luís, acho que é São Bernardo, não é possível habitar no coração de alguém o Espírito Santo sem ali estar a presença de Maria. Vou encerrar nosso estudo com uma oração de Santo Afonso, que nós peçamos a intercessão de Santo Afonso para nós amarmos Maria como ele amou. Como é possível a Maria, minha Mãe Santíssima, que tendo uma mãe tão santa, tenha eu sido tão mal? Uma mãe que toda arde no amor para com Deus e eu amo as criaturas? Ó Mãe amabilíssima, já não mereço, é verdade, ser vosso filho, porque de o ser me tenho feito indigno com as minhas culpas. Contento-me, pois, com que me aceiteis por vosso servo. Para ser o último de vossos servos, pronto estaria a renunciar a todos os reinos da terra. Sim, com este favor me contento. Entretanto, não me recuseis o de vos chamar também minha mãe. Este nome consola-me, enternece-me, recorda-me o quanto sou obrigado a vos amar. Inspire-me também grande confiança em vós. Quando a lembrança dos meus pecados e da justiça divina me enche de terror, sinto-me reanimado ao pensar que sois minha mãe. Permiti que vos chame minha mãe amabilíssima. Assim vos chamo, e assim quero sempre chamar-vos. Vós, depois de Deus, havei de ser sempre a minha esperança, o meu refúgio e o meu amor neste vale de lágrimas. Assim espero morrer, entregando naquele último instante a minha alma nas vossas santas mãos e dizendo: minha mãe, ajudai-me, tende piedade de mim. Amém. Assim encerramos com essa belíssima oração de Santo Afonso Maria de Ligório o nosso estudo de hoje. Vamos rezar então para a gente encerrar o nosso estudo. Vou acenar aqui para o povo. Agradeço a presença de todos. Vamos rezar então. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde-me e governe no mim. Amém. E do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Salve Maria. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de volta, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom.